Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em vossas orações, lembrando-nos sempre sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de modo que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperai dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, nós estamos falando da palavra de Deus. O tema das nossas mensagens: somos modelos do Evangelho para uma vida de verdade. O tema geral é: somos modelo do Evangelho. Nós já falamos do amor que se esforça, da fé que trabalha, da esperança que persevera. Vamos repetir isso? O amor que se esforça, a fé que trabalha e a esperança que persevera. E hoje eu quero pregar uma vida de verdade. Então olha para o irmão e diga assim, sem máscara, uma vida de verdade. Amém? Então esse é o tema do pastor Misael, tem que se multiplicar. A gente vai orar para que nele se cumpla a multiplicação dos pães. Aí só vou precisar de um peixe, aí sou Salviano o peixe. Aí o Salviano que vai se multiplicar aqui para poder terminar esse forro logo para a glória do nome de Jesus. Amém? Então nós estamos falando sobre somos modelo do Evangelho. E nós já falamos do amor que se esforça. A gente já falou muitas vezes que o amor é o solo da onde nós nascemos. Você é filho do amor. Amém? Você que está aqui essa noite, você é filho do amor. Quem creu em Jesus se tornou filho do amor. Então não aceite na sua vida qualquer outra coisa que o diabo, pessoas... Sabe qual que é o problema, irmão? A gente deixou de ouvir a palavra de Deus para ficar ouvindo pessoas mal resolvidas. E quando a gente para de ouvir a palavra de Deus e começa a ouvir pessoas mal resolvidas, aí qualquer mensagenzinha que a pessoa coloca lá no status lá do WhatsApp, aí você já fala, isso aí é de uma indireta para mim, tá vendo aquela maldita? O que a palavra de Deus diz quem você é? Você é filho do amor, você é amado, né? Às vezes acontece com a gente também, isso acontece com todo mundo. De vez em quando o Salviano se reunia lá na casa dele, ele, o Jonathan e o Marcelo, e eles faziam churrasco, e eles ficavam postando, eu via aquele negócio e falava assim, poxa, nem chamou eu. Tá me excluindo, né? Não é assim? Às vezes a gente até se sente assim, mas isso não pode o que, irmãos? Nos definir. Não é porque não te chamaram que não te amam. E outra coisa, irmão, se ninguém aqui dessa igreja te amar, se ninguém dessa igreja aqui te aceitar como você é, fica tranquilo, os céus já fez isso por você. Acabou. Os céus já fez isso por você, você é amado. Você é filho do amor. E a Bíblia diz isso, que nós somos transportados das trevas para a luz
pelo Filho do seu amor. Então você é fruto do amor de Deus. E quando eu entendo isso, acabou a crise existencial. Quando a gente entende, gostei muito da fala do Júnior, quando a gente tira o escudo, né, da intolerância, na linguagem dele, ele falou das personalidades, mas da intolerância. Quando a gente tira o escudo da transferência, da culpa, de viver culpabilizando as pessoas, tira o escudo e assuma a responsabilidade de viver, isso é muito bom. Quando você se casa, você assume a responsabilidade de viver. Lá em casa, quem paga as contas, quem paga a conta de água, quem paga a conta de luz, é quem mora na casa. De vez em quando, se eu não tiver dinheiro para pagar minha conta de água e luz, eu vou ligar para o Jonathan. Amém, Joe? Eu faço ouvir um amém? E aí ele vai mandar o Pix, vai lá e paga a minha conta. Mas a responsabilidade de pagar a conta de água e luz da minha casa é minha e da pastora Valéria. Amanhã, se acontecer alguma coisa comigo, eu não puder trabalhar, porque ultimamente estou trabalhando demais, irmão. Sou pastor, psicanalista, agora sou professor de filosofia. E essa barba aqui, ó, perguntaram para mim, por que você está com essa barba? Porque agora eu sou professor de filosofia. E o Cortella tem um barbão, não tem o Cortella? Então agora eu vou ficar barbudo também. Aí eu vou ficar falando uma barbona. Mas a responsabilidade, quando a gente se entende como filho amado, a gente começa a se responsabilizar com as coisas. Então você é filho do amor, acabou. Ah, mas o meu filho não me ama. Mas o seu Pai Celestial ama, acabou. E se ninguém dessa comunidade aqui te amar, porque, presta atenção, olha aqui para mim, essa comunidade não precisa te amar da forma como você quer. Tá entendendo ou não? Porque às vezes a gente coloca a minha forma, o jeito que eu quero, na frente do Evangelho. Não, essa comunidade precisa te amar como a Bíblia manda te amar. E pastor, como a Bíblia manda a gente amar? Suportando. Oh glória! Não é te convidando para ir para minha casa, mas é te suportando. Veja que eu disse suportar e não tolerar. Suportando, porque tolerância é a pior das virtudes, já dizia o pensador, né? Aí eu tenho que tolerar aquele irmão. Não, a gente tem que suportar. E o que é suportar? A gente já aprendeu. Suportar é entender que em nós já está depositado todas as virtudes necessárias para a construção da pessoa que você precisa se tornar. E isso significa que às vezes eu vou falar alguma coisa que você não gosta. Isso significa que às vezes eu vou ter que dizer alguma coisa que deixa você desconfortável. Ainda que eu vou usar a estratégia do pastor lá de Araçatuba, eu vou falar com muito amor e carinho. Amém, irmãos? Então nós somos filhos do amor. E acabou, e ponto final. Aí nós falamos sobre a fé que trabalha. Aí eu disse aqui que existe a fé devocional e a fé vocacional. Todos nós começamos com a fé devocional, que é a fé que estende a mão, como já diz o grande teólogo, que a salvação é a esperança de alguém que estende a mão, como um mendigo que estende a mão, dizendo, me dá. Todo mundo aqui vivenciou essa experiência, do me dá alguma coisa, me dá a tua bênção, senão eu vou morrer. Mas essa é a primeira fase da fé. Assim como a criança, quando é bebê, quando ela está aprendendo a falar, o que ela fala? Mamar, não é assim? Quero mamar. Começa a chorar. Quando ainda ela não aprendeu a linguagem, ela então usa um outro símbolo da linguagem, que é o grito, porque o grito é a primeira expressão de linguagem. Por isso que o bebê nasce, quando ele nasce, a primeira expressão é o grito, é o choro, é a primeira expressão de linguagem humana, é o grito. Então, a fé, ela nasce gritando, pedindo de comer. Só que ela tem que dar o próximo passo da fé. E qual é? É a fé que se responsabiliza. É a fé que eu creio que você vai ser salvo. Eu creio que você vai ser curado. Eu creio que há restauração para você. Pastor, mas eu não estou crendo, mas eu creio por você.
E aí a gente aprendeu também que a gente precisa ter uma esperança que persevera. E quem tem uma esperança que persevera é quando ele entende que a sua persistência não é teimosia nem ignorância, mas é esperança. Eu não desisto de você. Para algumas pessoas a gente tem que dar espaço e dar um tempo, mas isso não quer dizer que eu desisti de você. Porque quando o animal ele está muito arredio e você quer capturar o animal e ele está muito nervoso, muito arredio, não adianta você buscar aproximação nessa fase. Você tem que dar distanciamento para que o coração dele se acalme, se silencie. E se acalmando, se silenciando, ele está apto agora para mais uma investida de amor, de afeto. E enquanto ele está lá se debatendo em si mesmo, se enjaulando, ou na rede da vida, no emaranhado que ele criou para ele mesmo, você ora por ele. Então às vezes quando eu me afasto de você, não quer dizer que eu desisti de você, porque a minha perseverança, a minha esperança, ela é perseverante. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso ou não? Então a gente precisa ter um amor que se esforça, uma fé que trabalha e uma esperança perseverante, que não desiste. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre uma vida de verdade. E para falar sobre uma vida de verdade, eu vou começar falando sobre a autenticidade. Eu vou colocar no copinho, irmãos, porque a pastora Elizabeth, toda vez que ela não está aqui, toda vez que eu fico pregando e bebendo aqui, ela coloca no copinho, pastor. Aí eu vi uns pastores hoje pregando e bebendo, assim eu mandei para ela, mas ela falou assim: quando você vai no restaurante tem os copos lá para bebida tal, para bebida tal. Aí em homenagem à pastora Elizabeth, vou beber no copo. Então eu e você precisamos ter uma vida autêntica. E a ideia de autenticidade, ela é muito antiga, ela vem desde a Grécia. E na Grécia antiga, para entender a autenticidade, eles olhavam para uma escultura ou uma pintura. A arte, ela expressava de maneira categórica a originalidade do autor. Quando ele pintava, esculpia alguma coisa, aquilo expressava a sua originalidade. E quando alguém copiava, fazia uma aversão daquilo, já não era mais a arte original. Então, para um grego, o que era uma coisa não ser autêntico, inautêntico? Era uma cópia. Uma réplica. E nós não fomos chamados para ser cópias de Jesus. Nós não fomos chamados para ser uma réplica de Jesus. Por isso que o caminho do discipulado para cada um de nós é diferente. Ninguém aqui vai precisar mais morrer na cruz. Foi única e exclusiva a responsabilidade de Jesus morrer por nós na cruz, ponto final. Mas Jesus diz que cada um de nós tem a sua própria cruz. E ser discípulo de Jesus não é copiá-lo no sentido de ser uma réplica idêntica a Jesus, não. Porque existe um jeito de ser Cristo que é só nosso. Existe uma forma de adoração, porque a adoração é uma expressão de sacrifício que é só nosso. E por isso nós somos corpo de Cristo. Tem um jeito de expressar Cristo, tem um jeito de comunicar Cristo para o mundo que é só nosso. O problema é que quando você não se responsabiliza por isso e não toma consciência desse jeito de se expressar, de se comunicar e não se compromete com isso, você então há uma expressão de Cristo que é inautêntica, que não é autêntica. E é aí que não acontece uma vida de verdade. É nesse contexto que nós criamos diversas máscaras.
E aí eu me torno um amigo mascarado, eu me torno um pastor mascarado, eu me torno um amigo mascarado, uma mulher mascarada, um esposo mascarado, aonde não há autenticidade, não há verdade. E nós precisamos comunicar a verdade. Na antiga Grécia, os gregos entendiam que existiam dois tipos de pessoas: os autênticos e os não autênticos. Só que eles chamavam de outra coisa, eles chamavam de políticos e de idiotas. Quem eram os políticos? Eram aqueles que se preocupavam com a polis, porque a palavra política quer dizer aquele que se preocupa com a cidade. Política, aquele que se preocupa com a cidade, aquele que se preocupa com o vizinho, aquele que se preocupa com a família, aquele que se preocupa com o irmão. Era o político. E quem era o idiota? Era aquele que se preocupava só consigo mesmo. Era aquela pessoa que não se importava com ninguém. E nessa noite aqui, quem somos nós? Nós somos os políticos de verdade, que se preocupamos com o outro, que se compromete com pessoas, ou a gente é do time dos idiotas, que só se preocupa consigo mesmo? Então, se eu quero ter uma vida de verdade, se eu quero ter uma vida autêntica, eu tenho que assumir a minha responsabilidade de cidadão do céu que vive na terra. Se você tem um negocinho lá na psiquiatria, tem um chamado DSM e CID-10, DSM-5 e CID-10. Esse DSM-5 e CID-10 é onde eles dão lá diagnóstico de transtorno de personalidade. E um dos transtornos é o transtorno narcisista. Os gregos chamavam de idiotas, pessoas que pensavam só em si mesmo. A psiquiatria chama de narcisista. A mulher que só pensa em si mesmo. O homem que só pensa em si mesmo. Jesus olhou para o CID-10, ele pegou o CID-10 e pegou o DSM da psiquiatria hoje e falou há 2000 anos atrás sobre eles. Sabe como que Jesus chamou esse pessoal? De louco. Não sou eu que disse isso, é Jesus que diz isso em Lucas 12:20. E no contexto de Lucas 12:20, Jesus está falando dos avarentos. O cara e a mulher que só pensa em si mesmo. Todo o recurso, seja emocional, todo o recurso seja a sua inteligência, todo o recurso seja o seu dinheiro, só é usado para si mesmo. Você quer conhecer um avarento ou uma avarenta? Ele é capaz de comprar, ou ela é capaz de comprar uma roupa para ela de R$200. R$200 ainda é barato. Mas para os filhos, ele compra coisa do Torra-Torra e da Vila Romana. Você conhece alguém assim? Não que a roupa do Torra-Torra seja ruim, né, Wesley? Eu também compro lá no Torra-Torra, só estou simbolizando. Para você é capaz de comprar do bom e do melhor. Então, você quer saber se o Júnior é um pai avarento? Quero olhar o tênis do Riquelme. Qual que é? Deixa eu ver. Tira aí. É original isso aí? Oh, ele falou que não é, profeta. Aí ele me provou, profeta. Eu achei que era. E a camisa, pelo menos? Também não? E o seu, Juninho? Deixa eu ver. É original isso aí? Fala que não é, pô. Tá entendendo, irmãos? Você quer se identificar? Se você não pensa em ninguém, você nunca está disposto a ajudar ninguém. Você não está disposto a ajudar emocionalmente. Você não está disposto a ajudar com a sua inteligência. Você não está disposto a ajudar com nada. E tem uma coisa que eu aprendi aqui num culto, irmãos. Eu nunca mais peço nada aqui do púlpito. Uma vez eu pedi um negócio aqui, o Juninho subiu depois de mim, eu pedi, ele subiu e ele me deu uma doutrina sem saber, eu acho. Ou foi intencional, não importa. Não importa, o pastor está me dando uma indireta. Se for de Deus, glória a Deus. Igreja é lugar de ficar ofendido para virar homens e mulheres maduras. Aí ele disse, a gente nem precisava pedir mais nada aqui. Domingo passado a gente precisou ajudar uma pessoa. E eu não pedi aqui. Eu fui lá na
na salva aqui, no gasofilácio da igreja, eu falei assim pro Jonathan: ó, dá esse dinheiro para comprar isso, isso e isso. E eu não faço, eu não peço mais. Pode ser que eu caia na tentação e vou pedir no futuro mais. Mas eu estou comprometido em não fazer mais isso. Porque a gente precisa viver essa experiência de olhar para o lado, de se responsabilizar. Eu preciso me responsabilizar, a igreja precisa se responsabilizar. Não adianta você dar o seu dízimo e oferta e a gente, como que governa, não tiver responsabilidade com o povo, com as pessoas. Então Jesus chamou esse tipo de gente narcisista, esse tipo de gente que é idiota, ele chamou de louco. E ele falou assim: olha, se hoje pedirem a tua alma, de quem será? E além disso, as pessoas que são avarentas, as pessoas que só pensam em si mesmas, elas são ateias, eles são ateus práticos. Por que eles são ateus práticos? Ou no mínimo são agnósticos, que só pensam a vida nesse tempo e nessa era, não tem consciência de eternidade. Porque todo recurso que chega até ele pensa que é para ele gastar agora, só com ele ou só com ela. Não, irmão, Deus nunca deu nada para você. Se você pensou assim, você pensou errado. Deus, quando Ele te deu alguma coisa, seja inteligência, seja uma emoção madura, seja o recurso que for, Ele te deu para que você compartilhasse com alguém, que você olhasse do lado. E a gente só prega isso aqui. Agora eu sei que cada um tem a sua medida, e eu respeito isso. Teve gente que veio aqui e trabalhou sábado. Há um tempo atrás eu ficaria super irado porque os outros não vieram, mas é a medida de cada um. Veio quem tinha que vir e acabou. Porque uns contribuíram, outros trabalharam. Amém? E a igreja precisa também amadurecer na sua consciência de igreja. Então se liberte do ateísmo. Você que só pensa em você, que entrou aqui hoje, que pensou que o seu salário só era para você, só para você, você é um ateu prático. Fala de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Jesus chamou você de louco. Não seja uma pessoa inautêntica, que não assume o ônus da vida. Viver tem custo, irmãos, e responsabilidade. Viver não é um negócio fácil. Por isso, quando eu chego aqui e falo assim para você, ó, não olhe para as circunstâncias, Deus está com você. Você vai vencer, não importa o que acontecer, você vai vencer. Isso é a parte mais fácil do negócio. O duro é quando você estiver com a tua filha na UTI, entre a vida e a morte. Aí a tua fé vai dizer onde ela está apoiada. O duro é você ficar 10 dias lá no HR, orando para Deus dar vida para tua filha, e no final ela morre. Aí depois você tem que vir ainda continuar pregando que Deus é Deus de vida. Então esse é o ônus da vida. Se você entrou numa igreja que fica fantasiando a sua fé, dizendo que a vida de fé é uma vida de vitória, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é crucificação. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O evangelho que diz que você vai ser cabeça e não cauda, não é o evangelho de Jesus. Tem hora que a gente vai ser cauda, tem hora que você vai ser humilhado. E o pior, irmão, pior do que ser humilhado, você no final não vai ser vingado. Você vai morrer humilhado. Mas não tem coisa mais preciosa do que morrer humilhado aos pés da cruz. Amém? Cumprindo o teu propósito. Então nós precisamos ter uma vida cristã autêntica, verdadeira, ser um cristão de verdade. Quem anda comigo sabe, irmãos. Quem convive comigo, eu sou um pecador. Tem muita gente aqui que conhece os meus defeitos, mas também sabe quais são as minhas qualidades. Eu não fico fantasiando. A gente só não fala mais as coisas aqui para vocês, porque senão vocês não iam suportar os nossos pecados. Porque nós fantasiamos a fé. E nós precisamos viver o evangelho autêntico. O que eu procuro ser aqui na igreja é o que eu sou lá na minha casa. O que eu sou com as pessoas que são mais íntimas comigo, eu sou com todo mundo. Eu procuro ter a autenticidade naquilo que eu faço.
falo. Sabe qual é o maior problema da nossa vida? É quando a gente começa a trair a nossa própria consciência. É quando a gente começa a fazer aquilo que a gente mais condena. Por isso que existe diferença entre reputação e autenticidade. Sem autêntico e reputação. O que é reputação? A reputação é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. O que é ser uma pessoa autêntica? Aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Na reputação eu estou preocupado com o que você pensa. Na autenticidade eu estou preocupado com o que Deus pensa. Quando eu trato mal a pastora Valéria, eu tenho que pensar: o que Deus pensa disso? Por isso que ao tratá-la mal, o próximo passo, uma vez que a minha consciência, ela responde a Deus. A minha consciência não responde a vocês. Não é o que você pensa que determina como a minha consciência vai pensar, mas é o que Deus pensa a respeito daquilo que eu faço. A minha consciência responde a isso. Então, ao ofendê-la, não há outra coisa que eu não possa fazer a não ser pedir perdão. E eu já pedi perdão para a pastora Valéria muitas vezes, porque eu preciso ser fiel à minha consciência. Eu não posso viver traindo a minha consciência. Eu não posso achar que o tempo todo eu estou certo. Eu já busquei reconciliação com pessoas que elas me ofenderam. Por quê? Porque eu preciso ser fiel à minha consciência diante de Deus. E a minha consciência sendo fiel diante de Deus, o passo da reconciliação, de fazer aquilo que Deus fez conosco, que é reconciliar o mundo conosco, tem que ser nosso. Em outras palavras, a gente já disse aqui, quando tiver duas pessoas brigando, alguém precisa ser filho de Deus. Oh glória! Amém? Quando tiver duas pessoas achando que tem direito, que tem posse, alguém precisa tomar consciência naquele momento e dizer: eu sou o filho de Deus nessa hora, eu topo ser o filho de Deus. Isso é uma experiência de vida autêntica. E você não pode negociar isso, senão você não vai viver um evangelho de verdade, irmão. Você não vai ser cristão de verdade. Você vai ser um evangélico. E não adianta ser evangélico. Não adianta fazer cara de evangélico. Não adianta usar roupa de evangélico. Não adianta ter linguagem de evangélico. Porque tem muita gente que não é evangélico que é muito melhor que a gente. Existe muita gente que não é evangélico que é muito mais generoso que a gente. Existe muita gente que nem conhece a Jesus, que é muito mais abençoador do que muitos de nós que dizemos que seguimos o Nazareno, o Cristo crucificado. Então o que está faltando para nós, pastor? Mais autenticidade. Você precisa tirar essa máscara que você criou. A gente precisa ser fiel à nossa consciência. E não abrir mão disso. Não negociar isso. Por isso que mais do que ser leal às pessoas, a gente precisa ser fiel. Aquilo que é errado diante de Deus, irmão, é errado em qualquer lugar. Aquilo que foi errado nos dias de Jesus, aquilo que não foi bom nos dias de Jesus, não é bom em qualquer época. Eu não posso ter duas palavras, irmãos. O meu sim tem que ser sim, ponto final. Custe o que custar. E sustentar sim vai doer. Não é fácil. Não é fácil você lavar a louça o dia inteiro, cuidar da casa, deixar tudo bonitinho, lavou a louça, deixou nos trinques, para agradar a mulher, para dar aquela trombada ungida. Aí a mulher pega e nem despreza você vai, tô cansado, vou dormir, aí no outro dia, você esqueceu quem você é, aí você deixa tudo bagunçado, porque se você entendesse quem você é, e um cristão autêntico, no outro dia fazer tudo de novo, sem interesse. Posso ouvir um amém aqui na frente? Eu vi um fala a Deus ali. Estou entendendo?
Quando a gente aprender a fazer as coisas sem procurar reconhecimento, quando a gente aprender a fazer as coisas sem procurar ser honrado naquilo que a gente faz, sem achar que a gente tem direito sobre as pessoas, aí a gente vai começar a fazer as coisas para a glória de Deus. Então eu não posso abrir mão do meu sim. O meu sim que eu disse aos pés da cruz, o dia que Deus me converteu, o dia que o meu espírito foi ressuscitado. Você agora, irmão, é um vivo dentre os mortos. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Nós somos vivos dentre os mortos, porque nós fazemos parte da família dos ressurretos. Porque no mundo só tem dois tipos de gente, vivo e morto. Uma criança que ainda não conheceu Jesus, ela está morta espiritualmente. Você sabia disso? Pastor, uma criança está morta, o espírito dela precisa ser ressuscitado. Por isso que você vê criança que é maldosa. Não tem criança que é mal? Desde criancinha já é mal, porque o espírito dela ainda não ressuscitou. Agora, o dia que essa criança crer em Jesus, receber Jesus no coração, ou for visitada por Espírito Santo, ela vai sair da turma que está morta e vai entrar para o time dos vivos, como tem muita gente essa noite aqui que foi vivificado pelo Espírito Santo. Então no mundo ou você está vivo ou você está morto, ou você está com Cristo ressurreto ou você ainda continua morto. Por isso eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus. E uma vez se tornando vivo, eu não posso mais ter comportamento de morto. Eu não posso negociar os meus valores, a minha fé. Se ajuntou dois reis de Israel, um do norte e outro do sul. E esses dois reis iam para a guerra contra a Síria. E eles foram consultar os profetas. Tinha 400 profetas do reino do norte. Consultaram os profetas do reino do norte. E os profetas do reino do norte falaram assim: ó, pode ir para a guerra. Vocês vão vencer. Aí Josafá ficou meio preocupado com essa fala e perguntou assim pro outro rei: por acaso há algum outro profeta que nós podemos consultar? Ali disse: tem um tal de Micaías aí. Só que tem um problema com Micaías. Todas as vezes que eu vou consultar o Micaías não tem uma palavra de Deus para mim, não. Só tem uma palavra de juízo, só tem uma palavra de maldição, só tem uma palavra de disciplina para mim. E normalmente eu evito consultar o Micaías. A gente mais ou menos é assim, irmão. Quando a gente quer fazer uma coisa, quando a gente quer fazer muito alguma coisa, quem que a gente procura para validar aquilo que a gente quer fazer? Aquelas pessoas que vão dizer sim pra gente. Aí a gente deixa por último aquela pessoa que não vai validar aquilo que eu quero fazer muito. E aí eles fizeram isso. Procuraram lá os 400 profetas, falaram: pode ir para a guerra que vai dar certo. Aí Josafá: não, vamos chamar o Micaías, a gente precisa ouvir ele. Aí chamaram lá o profeta Micaías e perguntaram para ele: a gente vai lutar contra os assírios, a gente quer saber se a gente pode ou não pode ir para a guerra. E aí? Aí Micaías falou assim: eu vou orar a Deus, eu vou ver o que Deus vai me dizer. Aí ele foi orar a Deus, e Deus falou para ele assim: ó, vocês vão para a guerra, e esse rei aqui, ó, ele vai morrer na guerra, e ainda assim vai ser lambido por cachorros. Ele vai ser humilhado e ele vai ser lambido por cachorros. Aí ele ficou furioso, o rei. Eu não estou falando o nome do rei, sabe por quê, irmãos? Porque eu esqueci o nome do rei. E aí o rei mandou prender ele, pegou e falou assim: então escreve um negócio aí, porque você vai morrer lá. E se você morrer lá, eu não vou ficar preso aqui não. Você pode dizer: se você morrer lá, eu estou liberado. E aí o rei foi para a guerra, morreu na guerra e foi lambido pelos cachorros. O nome da mulher dele era Jezabel, mas deu um branco aqui, esqueci o nome dele. Como que era o nome dela? Acabe. Aí tem que ter um profeta no meio da congregação. Era o rei Acabe, irmão, um rei mau. O que a gente aprende com o Micaías? Ele podia ouvir os 400: todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Todo mundo está desviando um pouco aqui na empresa,
Todo mundo está levando, o Wesley trabalha lá no Torra-Torra, todo mundo está levando uma peça escondida. Aí o Wesley todo dia chega em casa, cara, para ser Anselmo, comprei isso aqui para você. Não, ele está, ó. Mas todo mundo está fazendo. Não, mas eu tenho uma palavra, eu tenho um testemunho com o céu. Se vocês querem servir a esses outros deuses, eu não vou servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não abriu mão da sua identidade. Ele não abriu mão do seu propósito. Ele não negociou quem ele era. E você não pode fazer isso, irmão. Vai vir tentações, vai vir falsos amigos, falsos. Quem são os falsos amigos? Eu vou falar. Os falsos amigos são aqueles que ficam te tentando a fazer a coisa errada. Não, pode fazer, que não vai dar nada não. Ninguém vai ver. Falso amigo. Aí você precisa sustentar a sua identidade. Não, isso eu não faço. Autenticidade. Por quê? Eu preciso ser fiel à minha consciência diante de Deus. Tem hora que Deus vai usar o povo para falar com você. Deus faz isso de vez em quando. Tem hora que Deus vai usar um sonho, uma visão para falar com você. Deus faz isso algumas vezes, mas Deus sempre fala pela sua palavra. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Você tem uma identidade. Há uma verdade que nós revelamos ao mundo. Há uma verdade que nós comunicamos ao mundo. E a Bíblia diz que a nossa vida é como uma carta que o mundo lê. O mundo o tempo todo está te lendo. E por isso eu preciso ter compromisso com isso, com a verdade, para que eu não possa viver uma vida de mentira. Eu não posso viver uma vida de mentira. Por isso no mundo eu não sou um sobrevivente. Ah, pastor, o mundo é mau, nós somos sobreviventes. Não, eu não sou sobrevivente. Eu sou um ressurreto. Eu sou alguém que estava morto e Deus, pela sua misericórdia e graça, fez viver. Então nessa noite, você que veio aqui hoje, não queira para a tua vida outra coisa a não ser viver uma vida para a glória do nome de Jesus. Fala para quem está ao teu lado, viva uma vida para a glória de Deus. Hoje eu estou pregando diferente, irmão, bem calminho, porque eu falei assim, eu não vou ficar gritando não. A pastora Valéria falou assim, hoje você gritou, meu irmão, vai fazer mais ou menos uns 3 meses que eu não pergunto para ela, e a pregação foi boa? Porque ela sempre fala que eu grito muito. Eu falei, hoje eu não vou gritar. Só que eu não grito, você levanta, vai beber água, você não me respeita. Você não respeita aquilo que eu estou fazendo aqui. Aí se eu tivesse no grito, você ficava aí, parado. Eu tenho que falar antes o que você não pode fazer. Precisa ter mentalidade de filho. Segura aí. Na vida de autenticidade, a gente vai aprender que eu não fui salvo para garantir o meu lugar no céu. Na vida de autenticidade, a gente vai aprender que eu entendo que ser salvo é garantir para as pessoas que convivem comigo que ela não vai viver perto de uma pessoa mal resolvida. Porque a pior desgraça do mundo é você viver do lado de um marido mal resolvido. Tem um casal aqui que está aqui na igreja hoje, que eu vivia falando assim para ele, cara, você tem que sair do portão do seu relacionamento. Já falei isso aqui. A sua relação, qualquer coisinha, vamos separar. Não tem um só não, tem outros também. Melhor dizendo, estou olhando aqui, percebendo bem, tem uma meia dúzia. Vive no portão a relação. Não é uma relação que foi consolidada na fidelidade. Não é uma relação que foi consolidada no compromisso. Não é uma relação que foi consolidada pela comunhão verdadeira. Não, é uma relação de troca. É uma relação carnal. Não tem casamento. Porque o tempo todo ele e ela não sabem o que elas querem. Elas pensou que o casamento era outra coisa e não esse lugar aí que é conflituoso, que é um lugar de perdão,
que é um lugar de reconciliação. Tem hora que mesmo tendo razão você se silencia. Tem hora que você tem que abrir o coração, eu não estou bem. Sai do portão e vem para o quarto, vem para a sala do companheirismo, da fidelidade. Tem algumas pessoas, irmãos, que quando me procuram para pedir conselho sobre o casamento, e eles chegam lá em casa lá para pedir conselho, eu mando a mensagem, sabe o que eu falo? Para voltar para tua casa. Eu vou falar porque eu tenho intimidade? Eu não vou falar, não vou falar. Vou segurar isso. Mas já chegaram lá na minha casa lá para reclamar da mulher, eu falei, volta para tua casa, nem vou conversar com você. Porque eu preciso saber o peso da relação. Ela não está casada com um homem mal resolvido. Ela não está casada com uma mulher mal resolvida. Então as pessoas, quando elas encontram uma pessoa autêntica, verdadeira, acabou a crise, o meu casamento nunca vai acabar. É até que a morte nos separe. Agora, quando você está relacionando, você tem irmãos mal resolvidos, crentes mal resolvidos, pessoas mal resolvidas, tudo que ela começa não termina. E todas as vezes na vida que eu começo alguma coisa e não termino, todas as vezes na vida que eu começo alguma coisa e sempre vai ficando mal acabado, interminado, você vai se tornando uma pessoa mal acabada. Existem áreas da minha vida e da sua vida que tem que estar lá com azulejo, com pintura, toda já bem acabada, e a gente está trabalhando num novo quarto da vida. Tinha coisa que você já tinha que ter jogado fora. Aqui na igreja, aqui, ó, tinha um monte de coisa em cima dessa laje ali. Inclusive tinha umas coisas boas também que eu não podia ter jogado fora. Mas o dia que eu comecei a limpar ali, eu falei assim, cara, você pode levar tudo. Aí tinha marreta, tinha um monte de negócio que não podia. Tinha um negocinho de pôr lixo para colocar ali fora, para colocar lixo. Mas eu mandei limpar tudo. Não, joga tudo fora, depois eu compro. Porque lixo tem que estar onde, irmãos? No lixo. Mas se você entra lá no quarto das suas memórias, no quarto dos seus afetos, está lá um monte de lixo guardado, esperando a oportunidade para jogar para fora. Aí a sua casa, ao invés de ser um lar, da onde vem a palavra lareira, é um lixão de Presidente Prudente. Porque qualquer coisinha é oportunidade para ofensa, qualquer coisinha para jogar no rosto o passado. Já pensou se Deus fosse jogar no meu rosto o meu passado? Eu nem podia estar pregando aqui. Já pensou se Deus fosse jogar agora? Deus levantasse um profeta aqui. Porque tem profeta aqui nessa casa, eu posso dizer amém. Tem profeta aqui hoje à noite. O profeta levanta e agora conta toda a tua vida. Conta o que você fez essa semana escondido. Te expõe aqui publicamente. Já pensou? Colocasse todo o lixo que você colocou lá? Então eu não posso ser essa pessoa mal resolvida. Então a vida cristã, ser uma pessoa autêntica, é estar liberto dessa ideia. Eu posso garantir para o outro, você começa a garantir para o outro que ela está casada com uma pessoa bem resolvida. Você vai ser uma mãe bem resolvida, um pai bem resolvido. E o Senhor está nessa noite nos chamando para essa experiência. Amém? Você é um chamado de Deus. E sabe o que quer dizer ser um chamado? É porque é uma chama que arde dentro desse coração. E você quer aumentar essa chama? Viva uma vida de altar, de sacrifício. Quando nós vivemos uma vida de altar e sacrifício, a chama vive ardendo. A gente perdeu a paixão, irmão. A gente perdeu o amor. Quando a gente está apaixonado, o tempo não passa. Você não tem pressa de nada. E tudo que você vai fazer, você faz com dedicação. Porque você está apaixonado. Sabe qual é o problema nosso? A gente perdeu a dimensão do eterno. A gente perdeu a dimensão do sobrenatural. E o pior, a gente acredita ainda que um cara foi engolido por um peixe, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe.
Aí você lê a Bíblia, lá tá aí na Bíblia. Você tem coragem de falar isso? O cara ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Você tem coragem que o cara fez um barco durante 100 anos e não chovia. Aí o cara fala e fez. Aí você vai e conta para os outros. Você tem coragem de contar isso. Você fala que acredita nisso, mas a sua vida não revela isso. Aquilo que está na palavra de Deus, que você diz que acredita, não se traduz agora na paixão que deveria se traduzir na minha e na sua vida. Então eu e você precisamos arder, você precisa vibrar. Sabe qual é o problema do mundo, irmão? Não é falta de afeto, não é falta de alegria e nem falta de felicidade. Sabe qual é o problema do mundo? Falta de intensidade. A gente se torna pessoas menos intensas e a gente vive transitando nessa intensidade. E o problema é que ao invés da gente perceber isso, não, daqui a pouco você está totalmente, a sua intensidade está aqui, ó, 0, e você se acostuma a viver assim. E quando a minha intensidade ela vai ficando menor na forma como eu me comunico com o mundo, na forma como eu me comunico com a palavra de Deus, com as coisas eternas, com a vida, nas relações, elas vão ficando cada vez menos intensas. Aí eu vou dando oportunidade para coisas carnais, para coisas mundanas, e isso vai substituindo os lugares que deveriam estar sendo ocupados pela minha intensidade. Por exemplo, se você for um crente intenso, ninguém vai fugir das suas orações. E eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que só vem para a igreja, tem gente que só vai se levantar quando você colocar esse joelho no chão. Parar de ficar culpando os outros. Irmão, quando a gente começa a reclamar muito dos outros, o problema é você. Sou eu que não estou cumprindo a minha parte. Sou eu que não estou influenciando. É a minha chama que está se apagando. E apagando-se a minha chama, as trevas vai dando lugar, vai assumindo os lugares. Estão pegando ou não? Por que a mulher olha para o marido e fala assim: eu não amo mais você? Por que o marido olha para a mulher e ela diz assim: eu não amo mais você? É porque parou de enxergar o outro, parou de olhar de verdade para ela, para ele. Porque se você olhar de verdade para ela ou para ele, você vai perceber como essa mulher foi feita na eternidade para fazer parte da tua vida, como esse homem foi feito na eternidade para fazer parte da sua vida. Porque nenhum outro homem ia aguentar você não, irmã. Não vou nem olhar para tua cara agora para você não achar que eu estou dando uma indireta. Esse homem foi projetado na eternidade. Ele precisa fazer parte da vida dessa mulher, porque uma vez fazendo parte da vida dela, ela vai conseguir combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé e esperar a justa coroa da justiça que está guardada para aqueles que perseveram na fé. Ao invés de você ficar reclamando das pessoas, reclamar da tua mulher, do teu marido, da vida, começa a bem dizer. Jó estava cheio de problema. Jó, irmão, ele murmurou, mas não perdeu a autenticidade. Até para reclamar ele foi autêntico, foi corajoso. E certa vez a mulher de Jó chegou nele diante das tragédias e disse para ele: por que você não amaldiçoa? Lógico que essa palavra no hebraico tem duplo significado, porque a palavra amaldiçoar e abençoar no hebraico é a mesma palavra. O contexto muda o seu significado. Ela poderia estar dizendo para ele: por que você não abençoa a Deus e morre? Mas os tradutores resolveram traduzir: por que você não amaldiçoa e morre? Porque é possível ela ter dito isso mesmo. Ela pode ter dito as duas coisas. Mas vamos ficar que ela mandou amaldiçoar. Sabe o que Jó disse? Não perdeu a autenticidade. Ele disse assim para ela: ó, fala como loucas, mulher. Aceitaste o bem de Deus com favor, mas o mal você não quer aceitar? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe onde a gente é autêntico? Está na prova, está na luta, mas tem gratidão. Esses dias eu cheguei lá, fui dar aula de filosofia, estava falando sobre sobre linguagem, sintagma, paradigma, sincronia, e vai embora. Aí eu cheguei em casa e dei uma crise existencial lá de 5 minutos. Cara, a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Ó, terça-feira que vem tem que fazer essa viagem de novo, daqui até lá, porque eu estou sofrendo com essa viagem.
E vai tudo de novo e repete, os irmãos sempre têm os mesmos problemas. Irmão, você me liga para falar dos seus mesmos problemas sempre. Me liga para falar assim: ó pastor, agora eu estou vivendo com uma mulher virtuosa, porque eu sei qual é a minha identidade. Liga para mim para falar: estou vivendo como homem abençoador, porque agora eu sei a minha identidade. Tem um menino aqui que de vez em quando ele conta para mim, eu ia até te ligar, mas na hora que eu lembrei que o que o senhor me falou, eu nem liguei. Eu desisti. Porque tem pessoas aqui que eu não poupo não, irmãos. Porque precisa crescer, precisa amadurecer na fé. E Jó disse para aquela mulher: você está falando como louca. Ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu a sua autenticidade, ele não negociou porque estava tudo dando errado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Você que está com um problema financeiro e esse problema financeiro está trazendo está trazendo problema para o seu relacionamento. Enquanto você não entender que Deus primeiro quer resolver quem você é para ajudar você a resolver os seus problemas, você vai continuar com crise financeira. Porque Deus não veio para resolver problema nosso, Deus veio para resolver a nossa vida. E tem um tempo para ele fazer isso. Ele estabeleceu de 70 a 80 anos. Pode ser que quando você estiver velhinha lá, ou você chegar velhinho lá, um velhinho de 80 anos lá, e Deus lá vai conseguir te ajudar a resolver a situação. Então ativa o modo de gratidão. Eu estava falando de mim, né? Eu estava com a crise lá de identidade, de resistencial. Tudo não tem sentido, tudo se repete. E de repente o Espírito Santo veio e falou na minha mente, irmãos. Falou, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele fala. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, ó: lembra-te da onde eu te tirei? Eu vi um aleluia ali. Quem foi? Glória a Deus ali. Nunca mais. Lembra da onde eu te tirei? E eu vou contar o testemunho e eu termino. Quando eu trabalhava como jardineiro, eu não gostava de trabalhar de jardineiro, irmão. Não era por causa do sol. Porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a mexer com muita terra, e a terra entrava dentro da minha unha e me dava uma gastura daquela. E quando eu tinha que ficar limpando lá os canteiros, e aquela terra na minha mão, aquela gastura, mas eu precisava trabalhar. Aí eu mudei a estratégia, eu falei assim: em vez de eu ficar reclamando que tem terra na unha, eu vou ajoelhar e vou comer. Toda vez que eu estiver limpando o canteiro, eu vou ajoelhar e vou falar com o Pai. Eu comecei a orar. Só que eu não ficava orando só por mim, mas eu falei para Deus assim: Deus, me tira desse lugar. Quando o Senhor puder me tirar desse lugar e colocar no lugar para onde eu nasci, para comunicar o teu evangelho, a tua palavra, não importa onde ser, me coloca lá. E quando eu estava lá falando que a vida não tem sentido, o Espírito Santo falou assim para mim: você lembra que eu te tirei de lá do jardim? Tirei você lá de ficar mexendo com as terras? Nada, glória a Deus. Para quem trabalha, né? Boa parte daquilo que eu tenho, a minha casa, meu carro, boa parte das coisas que eu comprei foi com trabalho de jardineiro. Todo trabalho é digno, mas não era o meu lugar que eu queria estar. Então o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode perder a noção e a consciência de quem nós somos, porque as coisas aqui fora mudaram. Se você não está dando conta desse negócio desse tamanho, imagine se você tiver que enfrentar uma coisa maior. E na vida cristã, na verdade, irmãos, Deus, Ele sempre vai aumentando o tamanho do nosso problema. Porque à medida que você se torna um homem maduro, uma mulher madura, apta para poder ajudar outras pessoas e ajudar a sua família, Deus então pode permitir que coisas maiores aconteçam na sua vida, tanto do ponto de vista negativo como do bom também. Você pode acessar coisas boas. Amém? Eu quero terminar contando aqui 2 casos bíblicos de pessoas que não entenderam a sua identidade. Certa vez Jesus vai pregar para os samaritanos, e ele chega na casa de um samaritano, e o samaritano percebe que Jesus não queria ficar muito lá. A Bíblia diz isso em João capítulo 6. Parece que Jesus, o texto diz assim:
parece que Jesus não queria ficar muito naquela casa. O samaritano, percebendo que Jesus não queria ficar muito na casa, falou assim para Jesus: então pode ir embora, pode ir logo. João e Tiago, vendo que o samaritano manda Jesus embora, eles então ficam bravos, nervosos, e diz assim para Jesus: Jesus, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos mandar agora descer fogo do céu e queima todo mundo aqui. E aí Jesus então olha para João e Tiago e faz a seguinte declaração: não sabeis vós de que espírito sois? Não sabeis de quais são o espírito que orienta a vida de vocês? Vocês não sabem qual é a sua identidade, qual é a verdade que vocês carregam? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha aqui para a palma da minha mão, amém? Olha a mão. Tá vendo aqui a palma da minha mão? Isso aqui é a vida nossa. Aqui, ó, nesse dedinho aqui tem a bondade, a misericórdia, a fé, a esperança, e aqui é a raiva. Se você começar todo dia mandar para o mundo, se comunicar com o mundo através da sua raiva, o que o mundo devolve para você só é raiva. O que você joga para o universo joga para você. Jesus chama isso de outra coisa. Jesus chama isso de lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que a mulher semear, ele vai colher. Então, se você está jogando para o mundo, está se comunicando com o teu marido só à base de grito, não, pastor, lá em casa só é no base do grito. É só gritando que eu converso com ela, é só gritando que eu converso com ele, é só na base do grito. Você aprendeu a se comunicar que nem um bicho. Bicho só grita, bicho late, entendeu? A raiva, ela não é uma característica do homem sábio, do homem racional. A raiva é uma característica animal. O bicho também sente raiva. Então o que eu preciso fazer, pastor? Todas as vezes que eu tiver com muita raiva de alguém, conta até 10. Se cala. Tenha domínio próprio. Ora a Deus. Vai lá ajoelhar e fala com Deus. Pastor Misael, você está bravo lá com a esposa? Você vai lá e põe o joelho no chão. Fala: Deus, me ensina a ter domínio próprio. Espírito Santo, gera domínio próprio, fruto do teu Espírito dentro de mim. Porque o Senhor, eu sou a tua casa. Aí você se levanta, está com raiva ainda? Volta para a oração. Foi orar, não passou raiva? Volta de novo para a oração. E aí você vai condicionando a tua alma, o teu corpo, a obedecer o governo do Espírito. Isso é uma conquista nossa. O Senhor não vai descer do céu e vai resolver isso dentro de você, não. É você que vai exercitar o fruto do Espírito que está dentro de você. Aí você vai começar a se comunicar por outras vias. Vai sair da via animal e vai entrar na via do Espírito. Vai começar a governar a tua casa. Tua mulher não quis dar aquela trombada ungida com você. Aí você fica bravo, aí você corre pra pornografia. Porque tem homem que é cafajé, safado. A mulher não quer namorar com ele, aí ele corre pra pornografia. Fraco, menino, animal. Quando você faz isso, irmão, é o bicho que está se manifestando. E tem 7 cabeças esse bicho aí. Aí quando a gente entra debaixo do governo do Espírito, aí você entrou no reino do Filho, o amor. Aí você começa a manifestar o fruto do Espírito, que é o amor. Aí você passa a ter bondade, que é uma comunicação do amor. Você passa a ter longanimidade. Você sabe o que quer dizer a palavra longanimidade? No grego é macrotumia. Tumia é ira, raiva. Macro é distância, é manter a ira distante. Então a ira vem, ela bate, ela está aqui dentro, mas você coloca ela no lugar dela. Amém? É isso que Jesus está falando para os apóstolos. Você não sabe que espírito sois vós? Em contrapartida, em outro texto, aí eu termino. Quando os discípulos estão
com fraqueza, desistindo, com preguiça espiritual. Porque se você está aqui hoje, pastor, eu estou fraco espiritual, porque você é preguiçoso espiritual. Estou fraco espiritual, pastor, meu amor esfriou. Preguiçoso. Volta a orar para você ver. Começa a praticar as primeiras obras, para ver se essa chama não acende outra vez. Eu vi um aqui, ó. Amém? Em contrapartida, os discípulos estão com crise de meninos. Eu não quero mais, eu vou desistir, Deus não me chamou para fazer isso, Deus chamou outra pessoa. Então toda vez que você estiver nessa crise aqui, ó, é essa dimensão animal sua que está falando. É sabedoria humana, irmãos. E Paulo diz que Tiago diz que a sabedoria humana, ela é carnal, diabólica e mundana. Vê que quando você estava lá na carne, fazendo as coisas da carne, se você queria desistir daquele lugar, se Deus não tivesse tirado você de lá onde você estava, você continuaria lá. Porque tem um rapaz que eu falei assim: rapaz, por que você não sai dessa vida? Sabe o que ele me falou? Pastor, eu sou safado mesmo, dá prazer, eu gosto disso aqui. Os discípulos com crise de ira, de se comunicar com o mundo a partir da satisfação pessoal, de expectativa, começaram a abandonar Jesus. Então olhou para os apóstolos, e eu termino pedindo para vocês ficarem em pé. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Vão me abandonar também? Vocês vão fazer como os outros fizeram? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem e não para onde? Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pastor, estou com crise. Sua crise acabou hoje, irmão, porque Jesus, o Cristo, está aqui nessa noite. Pastor, estou desanimado. Seu desânimo acabou hoje, porque o Cristo está aqui hoje. Se você está com o teu espírito morto, Ele está aqui para ressuscitar o teu espírito. E o que acontece, pastor, quando Ele ressuscita o nosso espírito? A gente começa a perceber as trevas que nós estávamos, e agora a luz que nós estamos vivendo. Porque quando você está em trevas, você não percebe a luz. Mas quando Deus abre os seus olhos, você vê: meu Deus, aonde eu estava? Aí você vai falar como o Júnior falou aqui: olha, eu podia ter me convertido antes. Amém? Então hoje acabou a nossa crise, irmãos, porque aquele que tem vida eterna para te dar, Ele está aqui hoje. Ele ressuscitou. Se você for lá nos Estados Unidos, lá no túmulo lá de Allan Kardec, está escrito aqui, ó: aqui jaz Allan Kardec. Se você viajar lá para a cidade de Meca, lá está no túmulo, lá escrito: aqui jaz Maomé, que morreu. Mas se você for em Jerusalém, for lá visitar o túmulo de Jesus, está escrito em 3 letras lá, em inglês, grego e em hebraico: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Oh, glória! E tem outra coisa, irmão, sabe onde que o ressuscitado está? Ele está aqui hoje. Está andando aqui, porque Ele é onipresente. Ele anda pelo corredor, mas também anda dentro do nosso coração. E aí Ele está tirando a bagunça, está tirando o lixo que está dentro desse coração, está colocando em ordem. Tem um trono lá, que todo ser humano, até quando ele é criança, tem um trono e uma cruz lá dentro já dá lá. Tem um trono e uma cruz bem pequenininha dentro do coração, e fica lá jogada, cheia de poeira. Aí quando você se converte, Jesus levanta a cruz, crucifica você lá, e tem um trono e se assenta, começa a governar a tua vida para a glória do nome de Jesus. Porque no coração tem um trono e tem uma cruz. Quando a gente está no trono, Jesus está na cruz. Mas quando Jesus se assenta no trono do teu coração, você vai para a cruz, e agora você começa a considerar Deus em tudo que você faz. Eu preciso aprender a considerar Deus em tudo que eu falo. Eu preciso aprender a considerar Deus em tudo que eu faço. Então quando eu vou responder alguma pergunta, eu vou considerar Deus primeiro. Aí eu respondo. Amém? Vamos louvar a Deus e encerrarmos em nome de Jesus.